Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula nós vamos fazer a correção das atividades complementares que eu deixei na aula anterior. Lembrando que essa atividade são exercícios de revisão do conteúdo também, tá? Número 1. Caracteriza a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Como que foi essa transição, gente? Nós temos que lembrar que essa transição, essa mudança da Idade Média para a Idade Moderna, vai ser caracterizada por várias transformações na Europa. Só que muitas coisas que existem durante a Idade Média não vão desaparecer durante a Idade Moderna. Vão haver algumas permanências ainda. Muitas coisas novas vão acontecer, porém vai haver a permanência de coisas antigas da Idade Média também. Vai ser um momento em que essas transformações vão ocorrer no contexto cultural, no contexto econômico da Europa, né? Vai ocorrer de forma gradual também. Vai haver a intensificação do comércio, das relações comerciais. A gente tem que lembrar que é na Idade Moderna que vão surgir as grandes navegações para a conquista de novos territórios, a conquista de metal, né? A gente tem que lembrar que nesse período o metal ele era muito utilizado como moeda e a acumulação de riqueza, né, de metal também significava poder econômico. O surgimento de um novo grupo social, esse novo grupo social é a burguesia, composto por mercadores e artesãos. Também vão permanecer as instituições medievais. Quais são essas instituições medievais? Alguns feudos vão continuar existindo. A posse de terra também, gente, ela vai funcionar como status social, e a hereditariedade também vai determinar a condição social dos indivíduos. Ou seja, o indivíduo que nasce em uma família nobre, ele vai continuar sendo nobre. E a posição da mulher na sociedade, ou seja, os cargos de destaque na sociedade eles ainda vão ser ocupados pelos homens. Maior importância, né, vai ser dada à posição dos homens. Escreva as principais características que marcam a Idade Moderna. Quais são essas características, gente? Intensificação das relações comerciais, conquista de novos territórios através da expansão marítima, acumulação de riqueza, é o metalismo, né? Acumulação de muitos metais, de muitas pedras preciosas, né? Principalmente nas colônias, onde esses países vão conquistar territórios. A África, aqui no Brasil, essa expansão marítima vai ter principalmente esse cunho, conquista de territórios, conquista de riquezas. Em relação a Portugal e Espanha, vai ter um viés religioso também, vai ter um cunho religioso. Esses países eles vão dominar outros territórios com a ideia também de levar o cristianismo a esses territórios, de catequizar esses nativos desses territórios. A intensificação das relações comerciais, o uso de metal como moeda, acúmulo de riqueza, as grandes navegações, a Europa vai tornar-se o centro do mundo. O que é isso? Até o final do século XIV, início do século XV, a Europa ela não tinha muita importância mundial, inclusive a população europeia era muito pequena. A partir das grandes navegações, com o acúmulo de riqueza de países europeus, com a conquista de novos territórios, a Europa passa a ser o centro do mundo. Formação de estados absolutistas, ou seja, o poder concentrado nas mãos dos reis, estados centralizados, conquista de novos territórios por países europeus. Em relação às rotas comerciais, qual região detinha o controle dessas rotas?
Vamos lembrar que era a Península Itálica, né? Neste período, as rotas comerciais, elas passavam ali por algumas cidades da Itália, que inclusive precisaram criar uma nova rota comercial para chegar até o Mar do Norte, passando pelo Oceano Atlântico. Vamos lembrar que nesse período, século XIII, século XIV, alguns países do continente europeu estavam passando por conflitos, por guerras, e também tinha a existência da peste negra. Então, muitas estradas elas foram fechadas. Então, foi preciso encontrar uma nova rota comercial. Cidades como Veneza e Gênova se destacaram, né, em relação a essas rotas comerciais. Por qual motivo a Europa tornou-se o centro do mundo? Porque países europeus deram início às grandes navegações, à expansão marítima. Conquistaram vários territórios e esses países, eles vão passar a dominar o comércio marítimo. Eles vão passar a ter controle sobre o que chega e o que sai de comércio, né, de produtos nesse continente. Por que a Índia e a China entraram na rota de expansão marítima europeia? Cite uma característica de cada uma dessas civilizações. A Índia e a China, gente, elas possuíam várias riquezas e vários produtos de interesse dos europeus. Vamos lembrar das especiarias, né, orientais, que eram especiarias raras e de muito interesse dos europeus. E essas especiarias, elas estavam no Oriente, principalmente na Índia e na China. Essa conquista, né, desses territórios pelos europeus vai levar a vários confrontos e esses países vão conseguir a sua independência, né, vão conseguir finalizar esses confrontos no século XX, China e Índia. Está pedindo para falar uma característica de cada uma dessas civilizações. A Índia, durante o século XIX, ela vai tornar-se uma colônia da Inglaterra. Ela vai conseguir a sua independência em 1947, a partir de protestos pacíficos que vão ser liderados por Gandhi. A sociedade indiana, gente, ela era dividida em castas. O que quer dizer isso? É uma organização social em que as famílias pertencem a castas diferentes. Essa divisão em casta, ela amplia as desigualdades sociais na Índia, né, onde ocorria esse tipo de divisão. Por quê? Porque uma pessoa que nascia em uma casta, ela não tinha possibilidade de ir para outra casta, de passar para outra casta. Então, a casta é um sistema que era definido pela hereditariedade. Então, uma pessoa que nascia em condições pobre, né, sem economias, morreria pobre, não tinha condições de ter ascensão econômica e social, por conta desse tipo de divisão, de organização social. Esse sistema de castas ele vai ser abolido com a Constituição indiana em 1950. Só que ainda existe essa divisão, essa organização em regiões indianas, principalmente nas áreas rurais, que são regiões, podemos dizer assim, mais tradicionais, mais conservadoras, né? A China vai proclamar a sua independência, a República da China, no ano de 1911. Como que isso vai acontecer? Vai haver um movimento nacionalista com a expulsão dos estrangeiros do território chinês. Deste movimento, dessa expulsão, vai ser proclamada a República da China. A China tem uma característica interessante também, que ela produzia, além de cerâmica, né, ela teve várias invenções tecnológicas, entre elas a bússola, e a China vai estabelecer, já no século I, gente, ela vai estabelecer uma rota comercial com o Império Romano. Nesse período, as duas regiões que possuíam o maior número populacional era China e Império Romano, que era um vasto império, né, que a gente tem que lembrar disso. Então, vai estabelecer a Rota da Seda, que é a ligação comercial da antiguidade entre a China e o Ocidente. Por que chama-se Rota da Seda? Que a seda era um produto extremamente caro, era uma especiaria, vamos dizer assim, né? Era um produto caro e importante para os europeus.
E quem tinha essa fabricação, o controle dessa produção, eram os chineses. 6. Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações. Quais fatores contribuíram para este acontecimento? Vamos lá, vamos lembrar que Portugal foi o primeiro país a se tornar um Estado absolutista, a se tornar um país centralizado, um Estado forte. Portugal também, com a dinastia de Avis, quando a dinastia de Avis vai assumir o governo de Portugal, Portugal vai fazer o controle da cidade de Ceuta. Lembrando que Ceuta era um importante entreposto comercial. Quando isso acontece, vários comerciantes eles vão enriquecer, porque Portugal vai criar, né, vai estabelecer outros entrepostos comerciais. Um outro fator também vai ser a posição geográfica de Portugal, com saída para o Oceano Atlântico. Outro fator também, domínio de equipamentos e técnicas de navegação, que vão ser extremamente importantes para que os portugueses tenham sucesso, né, nessa navegação em mares desconhecidos. O contato com textos antigos e relatos de viagens também vai contribuir muito para isso. Portugal, gente, em 1488, Bartolomeu Dias, ele vai navegar ali pelo litoral do continente africano e ele vai chegar até o Cabo das Tormentas ou o Cabo das Esperanças. Depois de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama finalmente vai traçar uma rota e vai conseguir chegar à região das Índias. Então, Vasco da Gama vai estabelecer relações comerciais com essa região. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e do Brasil ele parte em direção às Índias. Esses 3 navegadores, gente, eles foram financiados pelo rei de Portugal. A Espanha vai se lançar, né, nessa expansão marítima um pouco mais tarde, porque a Espanha vai demorar um pouco para expulsar os mouros do seu território, para unificar o seu território e tornar-se um Estado centralizado. Isso vai acontecer, essa unificação, esse Estado centralizado, em 1469. Aí, em 1492, Cristóvão Colombo, financiado pelos reis espanhóis, vai chegar às Antilhas, na América Central. Então, esses 2 países, por algum tempo, vão exercer o domínio sobre essa viagem marítima, sobre essa expansão marítima. Posteriormente, nós vamos ter Inglaterra, França, Holanda, que também vão se lançar nessa expansão marítima. A gente tem que lembrar que esses países, como a Inglaterra e a França, eles estavam passando por várias crises, né, políticas, econômicas, e tinha ainda a questão da peste negra, que estava assolando essas regiões. 7. Explique o mapa da página 48, rotas comerciais, América e Europa, séculos 16 a 19. Este mapa, gente, ele está apresentando para a gente a mudança do eixo econômico do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Quando esses países europeus eles se lançam nessa expansão marítima, nesse grande projeto, né, de conquista de novos territórios, vai haver uma mudança do eixo comercial. Se antes as especiarias elas saíam das Índias, passando pelo Mar Mediterrâneo, para chegar à Europa, agora vai haver uma mudança. Essas especiarias, esses produtos vão sair da América, passando pelo Oceano Atlântico para chegar na Europa. Da mesma forma, os produtos das metrópoles, né, vão passar pelo Oceano Atlântico para chegar nas Américas. Então, essa é uma das consequências da expansão marítima. A mudança, o deslocamento do eixo econômico do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Dentre outras consequências também da expansão marítima, nós podemos citar a questão da formação de estados absolutistas, de estados centralizados, onde o rei ele tem o poder sobre tudo, ele manda e desmanda. O mapa apresenta a mudança do eixo comercial do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, destacando as rotas comerciais da América para a Europa
e as rotas comerciais das metrópoles para as colônias. As metrópoles extraíam recursos naturais de suas colônias e enviavam para suas colônias produtos para que elas pudessem comprar. Caracteriza as primeiras sociedades da América: olmecas, Teotihuacan, maias, astecas e incas, indicando onde se desenvolveram organização social, atividades desenvolvidas e como ocorreu o declínio dessas sociedades, ou seja, as características gerais dessas sociedades, né? Nós temos que lembrar que essas grandes civilizações, gente, elas vão surgir a partir do sedentarismo, a partir do desenvolvimento de técnicas agrícolas, da domesticação de animais. Vão surgir as pequenas comunidades, os pequenos povoados, a população ela vai aumentar. Então, vai surgir uma organização social mais complexa. Vai haver divisão do trabalho, vai surgir a hierarquia social, onde uma pessoa vai exercer o controle sobre as demais. Os olmecas foram uma das primeiras civilizações que vão se desenvolver na Mesoamérica, né, na região da Mesoamérica, que corresponde hoje à região da América Central. Eles vão se fixar em uma zona litorânea próxima ao Golfo do México, por volta de 1700 a.C. A maioria da população vai viver no campo. Essa população ela vai ter como base de atividade, né, como base econômica, o desenvolvimento agrícola, a produção agrícola. Então, elas vão viver no campo próximo às plantações. Os sacerdotes e chefes tinham conhecimentos de astronomia e calculavam a duração do ano e do mês com base nos movimentos da lua. Eles também verificavam, através de observação desses fenômenos naturais, né, desses processos, a melhor época para o plantio, para a colheita, dentre outros. Os olmecas também, gente, eles são povos politeístas e vão construir grandes esculturas e templos de adoração aos seus deuses. Teotihuacan. A civilização de Teotihuacan vai se desenvolver com base na cidade de Teotihuacan. Teotihuacan, gente, para a época, era uma cidade extremamente urbanizada, com um planejamento, né? Ela foi criada com um fim, com um objetivo. Por isso que a gente diz que Teotihuacan foi uma cidade planificada. A sociedade ela era comandada por sacerdotes, guerreiros, mercadores e funcionários administrativos. A base econômica era a cobrança de impostos, né, do governante na época. Eles desenvolviam a agricultura. O fim dessa civilização vai acontecer após o ano de 650. Acredita-se que os camponeses revoltosos, né, revoltados com a cobrança de imposto, com a forma de tratamento que recebiam, eles vão atear fogo na cidade. Então, a partir daí, dá-se o fim, o declínio dessa sociedade, dessa civilização. Os maias. Os maias vão se desenvolver na região que corresponde hoje à península de Yucatán, no México. Organizavam-se em cidades-estados. O que quer dizer isso? Não era um império unificado, não era um reino unificado. Cada cidade-estado possuía sua autonomia, possuía o seu governante, eram independentes umas das outras. Os governantes maias, eles eram considerados, né, se consideravam como verdadeiros deuses. Era uma sociedade também politeísta, que construiu vários templos de adoração a seus deuses. Os governantes maias, eles vão ficar no topo da hierarquia social, ao lado dos sacerdotes, que são responsáveis pelas cerimônias para garantir as boas colheitas. Os maias também tinham como base de atividade, né, de desenvolvimento econômico, a agricultura. Os astecas, em 1325, fundaram a cidade de Tenochtitlán, em uma ilha no lago Texcoco, na atual cidade do México. O estado ele era altamente centralizado. O que quer dizer isso? O governante, o imperador, ele controlava tudo, tudo tinha que passar por ele. Se houvesse a distribuição de terras, ele tinha que saber. Se ia ter produção agrícola, ele tinha que saber. Se era a época da colheita, ele tinha que saber. Se ia construir diques de irrigação, ele também tinha que aprovar. Então, nada acontecia sem passar por ele. A sociedade era composta de nobres, sacerdotes, comerciantes, artesãos, camponeses, carregadores e escravizados.
possuía avançados conhecimentos matemáticos e astronômicos. Acredita-se que essa sociedade asteca foram um dos primeiros povos que tiveram a noção de zero. Eles vão elaborar vários calendários, dentre eles um de 260 dias e um outro de 365 dias. O Império Azteca ele vai sucumbir, gente, à dominação europeia. Ele vai ser extinto, né, vai entrar em declínio quando os europeus chegam nessa região. Eles vão estar liderados por Hernán Cortés. Apesar desses espanhóis ficarem extremamente maravilhados com as belezas dessas construções, com as belezas dessa civilização, eles vão acabar destruindo essa civilização. Os Incas. A partir de 1438, sob o comando do imperador Pachacuti Inca Yupanqui, Cusco, que foi uma cidade que evoluiu de uma aldeia rural fundada pelos Quichua, vai tornar-se um grande centro administrativo e vai passar a dominar regiões vizinhas, vai anexar os territórios das regiões vizinhas. E essas regiões vizinhas vão começar a pagar impostos ao imperador Inca. Os funcionários do imperador usavam um instrumento chamado quipo, que servia para controlar os estoques de alimentos e outros bens do império. No Império Inca, gente, a sociedade ela é organizada em classes também, onde o imperador está no topo dessa sociedade, sempre seguido pela família, depois pelos sacerdotes, depois por seus funcionários, né? O Império Inca ele vai ser conquistado por Francisco Pizarro. Os Incas, embora eles fossem um número superior aos europeus, eles não tinham o poder de armamento que os europeus tinham. Então, eles vão acabar sucumbindo, entrando em declínio. Um outro fator também são as doenças que esses europeus vão trazer para essas civilizações, que não vão ter imunidade, né, em relação a essas doenças. Uma outra cidade que a gente não pode esquecer de jeito nenhum de falar é Machu Picchu, que foi uma cidade inca, uma cidade extremamente urbanizada para a época e tão importante quanto Cusco. Machu Picchu foi descoberta em 1911, gente, e hoje é um importante sítio arqueológico de estudo de paleontólogos, de arqueólogos e historiadores para conseguir compreender essas sociedades, como elas viviam, e para conseguir entender as construções dessas sociedades, que para a época eram construções muito complexas, muito evoluídas. Cite as características das sociedades da Bacia do Amazonas e do Xingu. Essas sociedades, gente, eram sociedades mais complexas. Não eram tão simples como se acreditava que eram. As sociedades da Bacia do Amazonas, elas criaram, né, escavaram vários túneis que eram interligados por estradas. Esses túneis, chamados de geóglifos, eles foram ser descobertos só a partir da década de 90, através do mapeamento via satélite. Não sabe ao certo para que esses túneis eles foram construídos, eles foram criados. Acredita-se que eles serviram como centros cerimoniais. As sociedades do Xingu também eram sociedades mais complexas e que tinham uma organização social, tinha uma organização espacial também. Eles viviam em grupos, em aldeias. As aldeias, elas tinham um centro principal, e as aldeias elas eram interligadas também por grandes estradas. Acredita-se que essas aldeias elas eram construídas a uma mesma distância deste centro principal. Cada povoado tinha seu centro principal e alguns estudiosos, em função dessa organização espacial dessa sociedade, acredita-se que eles tinham, né, já avançados conhecimentos em relação à matemática, à cartografia e astronomia. Em relação à chegada dos europeus na América, explique o que aconteceu com as sociedades que aqui viviam, né, que viviam na América. Essas sociedades elas foram exterminadas, a cultura dessas sociedades foi destruída e os territórios foram dominados. A riqueza também foi dominada, gente. Até a chegada dos europeus aqui na América, os nativos, né, eles viam na terra como um bem coletivo. A terra ela era usada para produzir
aquilo para satisfazer as suas necessidades, o suficiente para a sua sobrevivência. Quando os europeus chegam, eles vão usar a terra como meio de enriquecer, como forma de acumular riqueza. E isso vai criar uma alteração na estrutura agrária de produção, ou seja, o modo de produzir na terra também vai mudar com a chegada dos europeus. O que é o renascimento cultural? O renascimento cultural, pessoal, ele vai surgir na Península Itálica, na Europa, durante a Idade Moderna. Tem que lembrar que nesse período a Europa ela estava passando por várias transformações, transformações culturais, sociais e econômicas. Estava havendo uma mudança de pensamento em relação à instituição máxima que era a Igreja Católica. A sociedade, a elite da época começou a questionar algumas coisas, começou a questionar os dogmas religiosos, começou a questionar os ensinamentos da igreja. Então, esse movimento vai fazer uso, né, da razão, dos questionamentos. Movimento que vai surgir na Península Itálica, este movimento valoriza o homem como centro de tudo, é o antropocentrismo, né? Os europeus vão desenvolver uma visão cada vez mais racional do mundo e da natureza. Vai haver uma ruptura com o mundo antigo, um distanciamento do homem em relação aos movimentos religiosos. Quando fala ruptura, gente, nós precisamos entender que essa ruptura não é o fim definitivo, não é, não quero mais a Igreja Católica, acabou, agora é outra coisa. Não. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de visão em relação à posição da Igreja Católica. O homem, ele vai se colocar no centro do mundo, ele vai se valorizar enquanto construtor do seu destino. Não é mais a Igreja Católica que define o destino desse homem. São as atitudes dele, são as ações dele que vai definir o seu destino. A partir daí surge o individualismo, que é uma corrente do renascimento cultural. O que é humanismo no renascimento cultural? É uma corrente do renascimento cultural, é uma corrente desse movimento. O humanismo ele vai surgir na Península Itálica devido à urbanização e ao desenvolvimento da burguesia. Lembra que eu falei para vocês? Este é um movimento eliticista, é um movimento da classe rica, dos burgueses, dos grandes comerciantes, dos governos e até do clero, de uma parcela do clero, uma parcela da igreja, né? Este movimento busca o entendimento do ser humano e de sua vida terrena. Por que a Península Itálica foi considerada o berço do renascimento cultural? Em função do seu desenvolvimento comercial. Lembra que as cidades da Península Itálica, elas faziam o controle, tinham o controle, final do século XIV, século XV, das rotas comerciais, das principais rotas comerciais? Então, isso vai garantir à Península Itálica ascensão econômica aos comerciantes, aos burgueses. E vai atrair centenas de artistas, cientistas e intelectuais. Um outro fator também, gente, com a queda de Constantinopla, com o fim do Império de Bizâncio, né, Império Bizantino, várias pessoas, né, os chamados sábios bizantinos, eles vão migrar para essas cidades da Península Itálica e vão levar com eles vários conhecimentos, várias ideias que vão agregar ao renascimento cultural. Lembrando que o renascimento cultural ele é caracterizado, né, pelo antropocentrismo, pelo humanismo, pelo individualismo e pelo racionalismo. Cite alguns renascentistas italianos: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Botticelli e Tintoretto. O Tintoretto ele não aparece nem no livro de vocês, mas ele é um importante renascentista que teve grandes contribuições, principalmente para a escola de pintura veneziana, em Veneza, tá? Quem eram os mecenas? Geralmente ricos negociantes, nobres e papas que buscavam exibir sua riqueza e suas crenças e afirmar seu poder por meio da arte. Estes burgueses e governantes vão patrocinar o trabalho de artistas e
pensadores. Finalizamos a nossa correção. Boa aula para vocês, bons estudos. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.